Nosso grupo é sobre planejamento urbano na Ásia. E antes da gente entrar propriamente sobre o planejamento urbano, a gente vai falar sobre a importância do planejamento urbano. Introdução. Basicamente, o Estado tem duas formas de intervir no espaço urbano: através de provisões de infraestrutura, equipamentos públicos, bens de consumo duráveis, que são as habitações sociais, os meios palpáveis, ou através de regulamentação do uso e de ocupação do solo. Essa intervenção pode acontecer de alguns modos, que são primeiro, de planejamento. Ele vai trazer planos, projetos e programas para estabelecer o crescimento de uma determinada cidade. Segundo, através de legais e jurídicos, que são as legislações de uso e ocupação do solo, legislação ambiental, institutos de desapropriação do tombamento da usucapião, ou seja, ele vai, através de meios jurídicos, criar legislações para regulamentar o uso e a ocupação do solo. Terceiro, financeiros e tributários, são eles IPTU, contribuição melhoria, incentivos fiscais, etc. Ele vai trazer tributos, impostos que regulamentem o crescimento urbano de uma determinada cidade. Como nosso projeto é sobre a Ásia, nós vamos falar os problemas da Ásia em relação ao crescimento urbano e o planejamento. Primeiro, as cidades asiáticas estão crescendo a uma taxa sem precedentes, com milhões de pessoas migrando para as áreas urbanas. Isso cria uma série de problemas, como o aumento do crime urbano, expansão de favelas, desigualdade crescente e degradação ambiental. O aumento do crime urbano é claro, já que tem muita gente vindo do campo para a cidade, vai ter muita gente desempregada, então eles vão usar de meios ilícitos para ganhar dinheiro. Expansão das favelas, como tem menos, eles não têm uma renda boa, eles vão criar casas em áreas de risco, áreas que não eram para ser habitadas. A desigualdade crescente, como já é de se esperar, e a degradação ambiental, que é um dos mais importantes, se não o mais importante, porque com pessoas com pouca renda, criando habitações em locais inadequados, eles vão trazer risco para o ambiente, mesmo que de forma inconsciente. O custo ambiental do crescimento. Primeiro, a velocidade rápida de urbanização significa pouco tempo para ajustar ou aprender. Ou seja, se a cidade cresce muito rápido, você não vai ter tempo para se adaptar a esse crescimento. A alta densidade faz as cidades mais vulneráveis a eventos catastróficos e doenças. 2/3, ou 67% das cidades asiáticas não satisfazem o padrão de qualidade do ar da União Europeia para partículas de matérias comparadas com 11% das cidades não asiáticas. Hoje, mais da metade das cidades mais poluídas do mundo estão na Ásia. Esses são dados que mostram que a Ásia não possui um padrão de salubridade adequado para a população do seu país. O crescimento das emissões per capita de CO2, ou seja, por pessoa, entre 2000 e 2008 na Ásia foi de 97%, mais de 5 vezes o crescimento de 18% fora da Ásia. Aqui nós podemos ver uma imagem como é bem nítido a emissão de CO2 por pessoa, como é muito alta, o ar se torna mais denso, mais poluído e trazendo uma série de problemas ambientais e sociais para a população asiática. E quando a gente vai falar de planejamento urbano, nós temos que ter consciência de alguns termos que são comuns. Por exemplo, a conurbação. O que é a conurbação? Conurbação é a expansão de duas cidades. Quando elas crescem muito o seu território, elas acabam se juntando e se forma a conurbação, a junção de duas cidades. Metrópoles, que são as cidades de grande importância por agregarem maior número de atividades econômicas, exercerem influência sobre outras cidades regional ou globalmente. A metrópole de influência global dá-se o nome de cidade global. Região metropolitana, que é a integração espacial e socioeconômica de metrópoles com outros municípios. E o megalópode, que é a conurbação que se dá entre várias metrópoles ou regiões metropolitanas. Ou seja, quando várias cidades ou metrópoles se juntam, viram uma megalópode. Beleza. Concentrando em um país apenas do continente asiático, eu vou falar sobre a cidade de Tóquio, que é a capital do país. É uma cidade muito grande, ela conforma a maior aglomeração urbana do planeta, com uma população de 35 milhões de habitantes.
O governo metropolitano foi constituído juridicamente em 1943 e administra 23 distritos especiais, mais 39 municipalidades na parte oeste da prefeitura e duas da série de ilhas externas. A cidade ela é repleta de edifícios. O mais alto dele é o Midtown Tower, com 54 andares, e seguido pela própria sede do governo metropolitano, duas torres gêmeas de 48 andares, localizadas no distrito de Shinjuku, e a Tokyo Skytree, com uma estrutura de 634 metros de estúdios de radiodifusão e abriga um restaurante e um mirante. Um edifício hidropônico. O edifício hidropônico ele é um edifício encontrado na cidade de Tóquio que ele, como a senhora pode ver, é sustentável. No movimento Centro Financeiro de Tóquio, a Pasona Group, que é o grupo responsável pela construção desse prédio e manutenção dele também em si, é uma companhia de tecnologia e recursos humanos. Uma companhia de tecnologia e recursos humanos estabeleceu-se no edifício projetado para criar um novo padrão de agricultura urbana. As fachadas elas são repletas de arbustos, percorrendo todo o edifício de 9 andares e ela se prolonga por cerca de 20% da área ocupada por dentro, no interior do prédio. Cerca de 200 espécies diferentes de frutos e vegetais são produzidas ali no interior do prédio. O metrô dessa cidade ele é muito, como é que eu vou dizer, denso. Ele tem cerca de 13 linhas e 290 estações, percorrendo cerca de 304 quilômetros por toda a cidade. Esse gigantesco e complexo sistema possibilita que as pessoas circulem por todos os lugares da cidade usando apenas o transporte público. Uma companhia que é muito requisitada nessa cidade e responsável pela urbanização sustentável é a Tokyo Corporation. Ela cuida de as linhas de trem, as linhas de metrô, os ônibus, as vias para pedestres, as vias para bicicletas, toda a parte sustentável da cidade a responsável é a Tokyo Corporation. A Tóquio é uma metrópole onde o transporte funciona no horário e que é segura com baixíssimos níveis de violência. A cidade é limpa e existe um plano para melhorar o escoamento da chuva, evitando que essa água misturada com esgoto suba para as ruas. Sem contar também com um programa para comida com baixo teor de gordura. Ela serve para incentivar a população a não jogar o óleo de cozinha no esgoto doméstico. Falando agora sobre os terremotos da cidade, a cidade de Tóquio ela é muito, como é que eu vou dizer, presenciada por terremotos. Por ela ser encontrada perto de uma placa tectônica ali do continente asiático, a força do terremoto, principalmente no começo dele, ele é bem, como é que dizer, mais forte na cidade por ela ser à beira do mar. Beira do mar não, é perto do mar. Existem maneiras de como é que eu vou dizer, receptar esses terremotos de maneira mais leve com os prédios, já que a cidade é bem desenvolvida. Dois exemplos aqui de como o prédio pode ser, como é que eu vou dizer, o prédio pode ser recebido sem nenhum arranhão, sem nenhuma rachadura. Como primeiro exemplo, o pêndulo. O pêndulo, no caso, ele seria pendurado no começo do prédio, no primeiro andar, que seria a melhor maneira, e ele serviria como uma espécie de peso ali que manteria o prédio no mesmo lugar, assim, sem tombar, sem rachar. E uma segunda questão aqui, os amortecedores, que são molas controladas por computador que a partir da altura do terremoto, ali, da força do terremoto, eles transmitem o computador transmite a força nas molas e faz com que o prédio continue em pé. Vou passar aqui um vídeo bem pequeno, um resumo aqui da cidade de Tóquio, os prédios balançando. É incrível como eles balançam uma distância grande em termos ali de
de estática, de inclinação, e não caem, não quebram, a sua estrutura é bem reforçada.